você cantar. Você quer tocar? Quer jogar agora? Quer cantar? Vai tocar uma Ramanta Hare Krishna? Vai, canta e toca, vem. Isso aí. Tem que tirar do sol essa lona. Não vai abrir todas. Olha o sol. Ah, não cheira mais para trás. Ou você troca tudo. Tira lá, senão vai rachar. Porque eles não querem que o amante fique no sol. Você pode começar a jogar. Quer? Não, vai. Tem lá no que fica no sol. Cada um tem dois. Eu posso Ah, mesmo. Tem que cuidar da carona. Tem que cuidar do Tudo bem, não? Cadê o outro microfone? Ah, vai, segura pra ele, cara. Vai dar uma mão. Bastante. सजने भक्ति रसा सजने भक्ति rasa Gaurangera madhura lila Jarkane pradesh lila Hridoyani mala delota
Hare
Qual que é o jogo? Radhe Jaya Jaya Madhavadaite Gokula Taruni Mandala Maite Radhe Jaya Jaya Madhavadaite Gokula Taruni Mandala Maite Radhe Jaya Jaya Madhavadaite Gokula Taruni Mandala Maite Radhe Jaya Jaya Madhavadaite Samudara Radhi Radhana Deche Adi Sutta Adi Tine Samudara Radhi Radhana Deche Adi
हरि हरये राम कृष्ण जादवाय नमः हरि हरये हरे जादवाय माधवाय केशवाय
जय श्री प्रभुधारी श्री श्री राधा भगवान कृष्ण महाराज की, श्री नारायण गोस्वामी महाराज की, भक्तिवेदांत साईं महाराज की, भगवान का गुरुवर्ग की, हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, सचिनंदन गौर हरि की, समवेत गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंद की। ब्रजमोहन प्रभु फला ओके Fala português ali. Ele fala português. Aí que você se se você ficar de frente da caixa vai dar microfone. Ah, é. O Burger falou que você fala ficar de frente Hare Krishna, Hare Bola. Então, pô, que grande satisfação tê-los todos aqui. Obrigado, Gurudeva, thank you, por vir aqui em casa, né, nesse local. E todos vocês também, obrigado por virem abençoar aqui esse local, né. Espero que a poeira dos pés do lótus de vocês possa trazer Bhakti aqui para esse local, né, e nos abençoar, né, para que cada vez mais haja Bhakti, né, na família. E não tem aquela canção do Bhaktivinoda Thakur, que não tem Vaishnava, Tulasi, né, os Vaishnavas, é Vrindavana, né, então aqui realmente Vrindavana surge, né, Gurudeva está aqui, e Chatinandana Gaura Hari está aqui, né, através de Gurudeva, das entidades vindo, né, e obrigado Krishna Priya, os devotos, para trazer o Mahaprabhu, né, essa casa é muito abençoada. Ali tem Govardhana, né, Viraj Maharaj, Shalagrama Shila, então é difícil saber a magnitude, né, do que é isso, assim, né, essa reunião, assim, se cria algo assim que a gente só sabe que é muita bênção mesmo. Agradeço muito e me abro para receber essas misericórdias de vocês. E hoje à noite vai ter um programa também aqui em Floripa, ali no centro, num palácio, né, bem legal, assim, que vai o rei, né, Maharaj, né? Deve ser até um arranjo para que construir esse palácio, né? Mas daí já que Krishna planejando que ia Gurudeva aqui, né? Que é palácio do Maharaj, né? E então vai ser legal. Madhavananda Prabhu falou que ele era mina de ouro. Mina de ouro? É dele a mina de Ah, ouro. é? Tá. Então é isso. Haribol, Hare Krishna, Dandavata. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurastishe Namaha He Krishna Purna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gotika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priya Om Vrindavai Tulasi Vai Priya Kesavasya Krishna Bhakti Pradevi Satvacaya Namah Bhakta
पीताम्बरादुर्नबिम्बफलादुरष्टात् पूर्णेन्दौ सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वम् किमपि अहं न जाने। न वयाति राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवां न जाचं ब्रह्मं सकलजनकं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमदवतीन गिरचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Shri Gauravaninda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Translation. You translate? No? No? Why not? Okay. No speak English. No speak English. Huh? No speak. Okay. You? Me? Hmm. Oh, Gurudev, I can try, but just under your mercy. Your mercy. Oh, mother, yes, Brajaman, you translate. Come. Nice. Yeah. Come here. First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padma and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas presently, all my respectful guests. Primeiramente, eu gostaria de oferecer mais ou menos referências a meus mestres espirituais, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtotarashad Shri Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtotarashad Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e simultaneamente a Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj,
Srila Bhakti-Rakshak Sridhar Deva Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas, Vaishnavis e a todos os convidados respeitáveis hoje aqui presentes. First I tell you one small story. Você fala português. Primeiramente, gostaria de contar uma pequena história. Once one cow. Certa vez uma vaca, Eating the grass. ela estava comendo a grama. Very soft grass. So she completely absorbed to eat the grass. Uma grama muito macia, ela estava completamente absorta comendo aquela grama. Then the grass, a cow, she also went very deep of the ground, and actually that place is completely full of mud. Então a vaca ela foi caminhando até um local que estava completamente cheio de lama. So cow, when she was walking and eating the grass, then she went in deep middle of the place, then she completely was stuck in the mud. Então a vaca foi caminhando pela grama até que chegou nesse local de lama e ficou completamente presa na lama. Then she cannot move. She cannot walk, she cannot move, just was stuck on the mud. Ela não conseguia se mover, ela não conseguia caminhar, nada, ela estava completamente presa na lama. In the meantime, one tiger saw this cow, she is now in the middle of the grass. Então, nesse tempo, um tigre viu, essa vaca está presa ali na lama. Then tiger, he was rolling and jumped very close to the cow. Então o tigre estava rugindo assim e ele pulou bem próximo da vaca. Only maybe 2 or 5 meters distance from the cow and tiger. And tiger, when he jumped, he also stuck in the mud. De 2 a 5 metros da vaca ele pulou, só que quando ele pulou ele também ficou preso ali naquela lama. So tiger cannot also move. O tigre também não conseguia se mover. Tiger cannot move, cannot go here and there. Our cow also stuck in the mud. Just 5 meters distance, both each other. O tigre já não conseguia se mover, a vaca também não, e havia 5 metros de distância entre eles. In the meantime, some villagers, they saw the cow, she is now in the mud. Então os aldeões ali do local viram que eles estavam ali presos And naquela so lama. also, tiger also in the mud. E o tigre também estava ali preso na lama. Then villagers, they took how to bring the cows from the mud. Então esses aldeões pensaram, como que podemos tirar a vaca ali da lama? Then anyhow, the one villager, he also went very close to the cow and bind the cow with the rope. Então um desses aldeões foi bem próximo da vaca e amarrou-a com uma corda. And pulled out from the mud. E a puxou para fora da lama. Then cow completely saved. Então a vaca estava 100% salva. And now tiger, tiger was looking, no one helped to him. Então o tigre olhou e, putz, ninguém aqui para me salvar. Who will go in front of the tiger and bind with the rope the tiger? Quem que ia ir ali no tigre, né, amarrar uma corda para puxar ele para fora? Then tiger was looking, no one helped. He completely was helpless. Então o tigre estava olhando, não há ninguém aqui para me salvar. Ele estava completamente sem esperança.
Then finally, after a few days, tiger, without eating, then left his body in the mud. Depois de alguns dias, o tigre sem comer abandonou o corpo ali naquela lama preso. What is the purport about this story? Just small story I told you. Qual o sentido dessa história? É uma pequena história que eu contei. Because tiger is the enemies of all the living entities. Porque o tigre, ele é o inimigo de todas as entidades vivas. A cow is the friends of all the living entities. E a vaca é a amiga de todas as entidades vivas. So for this regard, everybody helps the cow, but no one helps the tiger. Por isso todos ajudam a vaca, mas ninguém ajuda o tigre. That means you help to whom? Who is your friend? De forma que você vai ajudar a quem? Quem é o seu amigo. Or who is enemies? Criticize the people, then you avoid. E quem é inimigo, que critica as pessoas, então você abandona, rejeita. Because this is the qualification of intermediate devotee, Madhyamadikari. Essa é a qualificação do Madhyamadikari, um devoto intermediário. What is definition of intermediate devotee, Madhyamadikari? Qual a definição de Madhyamadikari? Who knows? Fala Ramananda. No one? He makes discrimination. I cannot remember the verse, but the meaning that he makes discrimination between who is higher, who is. Barabar tu. Que o Madhyamadikari Bhakta Ishwareta Dinesha, ele tem prema por Ishvara, pelo Senhor Supremo, Tadinesha, e ele também tem prema Maitri Kripa Peksha, prema pelo Senhor Supremo, Maitri pelos devotos, né, pelos aqueles que são favoráveis a Guru e Krishna, Kripa, ele tem dá misericórdia para aqueles que são ignorantes, aqueles que estão no patamar mais baixo de conhecimento espiritual, e o Peksha, ele evita ou negligencia aqueles que são contrários, aversos ao Senhor Supremo e a Bhakti. Ishare tadadhinesu balisesu didasu cha prema maitri kripa picha ja karoti sa madhyama. Plan these slokas. That means intermediate devotee, Madhyamadikari, has 4 qualifications. Então, o devoto intermediário, Madhyamadikari, possui 4 qualificações. Ishare tadadhinesu balisesu didasu cha prema maitri kripa upeksha. Then Madhyamadikari means this 4 behaves with the people. Ele tem esses 4 comportamentos com as pessoas. Ishare tadadhinesu balisesu didasu cha. And Madhyamadikari has so much absorbed with Ishvara, Bhagavan. Madhyamadikari está muito absorto em Ishvara, Bhagavan. That means he has prema. He has prema means asakti, deep attachment to our Lord. Because Madhyamadikari is still not prema manifest. Prema manifest in the heart of Uttam Bhagavat. Ele tem um apego profundo pelo Senhor, mas prema ainda não se manifestou no seu coração, porque prema se manifesta no coração de um Uttama Bhagavat. And that time prema cannot tolerate this body. That time Uttam Bhagavat cannot stay longer in this body. Também o Uttama Bhagavat, ele também não pode ficar nesse corpo, porque prema não, o corpo não suporta esse prema. Our scripture explains prema cannot tolerate this body. As escrituras explicam que prema não consegue suportar este corpo. Then, when prema manifested in the heart of Uttam Bhagavat, then very quick he will be change this body, to have this body. Quando prema se manifesta no coração de Uttama Bhagavat, rapidamente, logo, ele abandonará o corpo. Understand? So here, but in this sloka, Ishvare
prem. He has prem. Prem means deep attachment with the Lord. Então, neste verso, prem significa apego profundo pelo Senhor. Prema Maitri. Maitri means, second his qualification, Maitri. He makes the friendship with the eternal associate of Krishna. A segunda qualificação, Maitri, é que ele faz amizade com aqueles que são devotos do Senhor. And also he makes the friendship with all the devotees. E também ele faz amizade com todos os devotos. This friendship also 3 types. Essa amizade também tem 3 tipos. The first is called Maitri Yukta Maitri. According same level of the devotee, he makes the friendship. That is called Maitri Yukta Maitri. Então, a primeira é Maitri Yukta Maitri, que significa que ele faz amizade com aquele que está no mesmo nível que ele. Then Kripa Yukta Maitri. Kripa Yukta Maitri means who is a junior, and then a junior to him. He also gives mercy and simultaneously he makes friendship with him. That is Kripa Yukta Maitri. A segunda é Kripa Yukta Maitri, que é para aquele com que são inferiores a ele, ele é misericordioso e também faz amizade. Seva Yukta Maitri, who is senior to him, he also serves him and makes friendship. That is called Seva Yukta Maitri. Isso, então esse Seva Yukta Maitri é em relação àquele superior a ele, a quem ele faz amizade também, mas também serve. Third qualification, Balisha means simple and innocent people. And he gives that mercy. A terceira qualificação é que para aquelas pessoas simples e humildes, ele dá essa misericórdia. And those are very simple people. Actually, they have no idea what is good, what is bad, but innocent and simple. For these types of people, he gives mercy. Para aquelas pessoas simples, assim, que não sabem o que é bom, não sabem o que é ruim, né? Ele dá misericórdia. No duplicity and no hypocrisy. Those who have no duplicity and hypocrisy in their heart, then he gives mercy. That is Kripa. Aqueles que não têm hipocrisia e duplicidade no coração, ele vai e dá misericórdia. Our fourth qualification, Prema Maitri Kripa Upeksha. Upeksha means he neglects those who are envious with Guru, Vaishnava, criticize to Guru. He neglects. A última qualificação, comportamento, é que ele rejeita todos aqueles que são invejosos a Guru. Bhaktivinoda Thakur sang this song also. Vaishnava Charitra Sadai Pavitra Je Ninde Hingse Tare Bhakati Vinod Na Sambhase Tare Sada Rahe Mauna Dhari. Bhaktivinoda Thakur in this Bengali song explained the Suddha devotees of Lord Suddha Vaishnava. The character of Suddha Vaishnava is pure. One who criticizes jealousy, envious, Bhaktivinoda Thakur saying, I will not talk with them, and just completely silence. Bhaktivinoda Thakur, nessa canção, ele explica como o caráter do Vaishnava é puro e que aqueles que criticam, que são invejosos, ele rejeita, ficando em silêncio. So now coming in this way, just I told that the story. Cow sees the friendship of all the living entities. Because cow gives milk us. Então nessa história eu disse que a vaca é amiga de todas as entidades vivas. And A vaca dá cow sees leite. also our mother. Mother nourishment, the baby, her breast milk. In the same way, cow see also nourishment to all the living entities, to giving her breast milk. A vaca também é nossa mãe. Ela nos dá leite, ela dá leite a todas as entidades vivas. So our Vedas explain Go Mata. Cow is called our
mother. Os Vedas falam, reverenciam a vaca como Gomata, a mãe. Vedas also explain this way. Gomata. Cow is all. And Surabhi. Actual origin cow, Surabhi. Surabhi cows. A vaca original se chama Surabhi. And Krishna himself also protects the cows. Namo Brahmanna Devaya Go Brahmanna Hitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Krishna Pranam Mantra. Krishna's many Pranam Mantra. But this is also very sweet. Namo Brahmanna Devaya Go Brahmanna Hitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Namo Brahmanna Devaya. Even all the Brahmanas give respect to Krishna. And Krishna also, he gives the honor, samman to all the Brahmanas. Namo Brahmanna Devaya. Go Brahmanna Hitaya Cha. And Krishna always thinking the benediction and hita for Brahman and cows. Então, Krishna tem muitos pranama mantras, mas este é muito doce. E nele, então, ele diz que os brahmanas, eles todos reverenciam a Krishna, e Krishna também dá bênçãos para os brahmanas. Krishna, when you are a small baby, maybe 5 or 6 years old, Krishna told, I have to go herding the cows. Understand? Quando Krishna era um pequeno bebê, ele 5 anos, ele disse, eu tenho que ir pastorear as vacas. Then Nanda Jasoda told, no need to herding the cows. We have many servants, so we should not go to herding the cows. E aí Nanda e Yashoda falaram, não, você não precisa ordenar as vacas, nós temos vários servos aqui, você não precisa ir. Krishna told, no, I born in the Vaishya family, cowherds family. Gopjati. Gopjati means cowherds family. So this is my prescribed duties. I have to herding the cows. Então Krishna falou, não, eu nasci numa família Vaishya, então eu tenho esse dever prescrito de ir servir as vacas. Our Vedas explain different caste system is according to their duties and responsibilities. So Vaishya Jati, cowherd families. Krishna told, I born in cowherd families, so I have to prescribe my duties. Então está escrito nas escrituras como cada casta tem seus deveres prescritos. E Krishna então ele disse, não, eu nasci numa família de vaqueiros, né? Então eu tenho que ir lá realizar esses deveres prescritos. Then Nanda Maharaj told, if you go herding the cows, so many thorns, stones, how possible chasing behind the cows? E aí Nanda Maharaj falou, ok, se você vai ordenhar as vacas, mas existem muitos espinhos, pedras, então como que você vai fazer? Cows they walk everywhere and anywhere. As vacas caminham em qualquer lugar. Anywhere and everywhere cows. Because cows, they have hoofs. They can walk. As vacas elas caminham em todos os lugares porque elas têm os cascos, né? They can walk on the throne, on the stone fields. They can walk anywhere. Elas caminham nos espinhos, nas pedras, qualquer lugar as vacas podem caminhar. So Nanda Maharaj told, how possible you walk behind the cows? Então o Maharaj falou, como é possível então você ir caminhando atrás das vacas? Then, but Krishna is very stubborn. His own words, Krishna told, no. I born in cowherd families, Gopjati. So I have to get training to herding the cows. Mas Krishna é bem teimoso. Então ele falou, não, eu tenho que ir lá, eu nasci numa família de vaqueiros, então eu vou lá e tenho que ir pastorear as vacas. Then Nanda Maharaj told, okay, you have to take the
shoes. Yeah? Então Nanda Maharaj olhou e falou, você tem que levar os sapatos. And also umbrella. E também guarda-chuva. Very, what is called? Purchase said a rays of the sun. Por causa dos raios do sol. So you have to take umbrella and shoes. Então você tem que levar o guarda-chuva e os sapatos. But Krishna told, how possible? Cow says they are our Istadeva, worshipful deities. Então Krishna falou, como é possível? As vacas, elas são as nossas deidades adoráveis. And cow says our also mother. Vaca também é nossa mãe. Worshipful deities, Istadeva. Nossa So Istadeva. how possible I will walk behind the cows with shoes? Então como é possível eu caminhar atrás das vacas com sapatos? So I can put the shoes and take the shoes. If you give the shoes, all the cows. Então eu vou levar o sapato, mas se você der sapato para todas as vacas. So Nanda Maharaj, he has 900,000 cows. Now Rakhaden. So how possible? 900,000 into multiply 4. So how many cows should say then? Então como seria possível? Porque How many millions? Nanda Maharaj ele tem 900 mil vacas e seriam então 900 mil vezes 4 sapatos. So not possible. Big shoes industry need. Então não é possível. So not possible. So Krishna told, if you not give the cow and the shoes of the cows, so possible I will not also take the shoes. Então Krishna falou, então se não é possível dar todas as vacas, eu também não vou pegar os sapatos. And another Nanda Maharaj told you can take one umbrella. Well, if you give the one umbrella on the back of the cows, then I will. Então Nanda Maharaj falou, não, Krishna falou, eu levarei o guarda-chuva se você der um guarda-chuva também nas costas das vacas, mas como é possível botar esse guarda-chuva nas costas delas? But not possible. To put the one umbrella on the back of the cows. Not possible. Não é possível fazer isso, botar guarda-chuva em cada vaca. If you put umbrella on the back of the cows running in the jungle, then umbrella will be hard. Break or not? Break. Se você botasse o guarda-chuva ali nas costas delas, elas iam andar ali na floresta e ia pegar no guarda-chuva e ia quebrar os guarda-chuvas. So for this regard, Krishna, he was herding the cows in Vrindavan without umbrella and also barefoot. Por essa razão, Krishna ele pastoreia as vacas em Vrindavana sem guarda-chuva e sem sapatos. So in this way, Krishna, he gives respect the cows. Dessa forma, Krishna dá respeito às vacas. So say this pranamanta is Namo Brahmano Devaya Go Brahmano Hitaya Cha Jagadhetaya Krishnaya Govindaya No Namaha. Govinda, Krishna name is also Govinda. Govindati iti Govinda. Go means cows. Vindati Anandyati. That means one who gives pleasure to all the cows. And understand? Go means senses. Many meanings. Go binda. Go binda. Binda means Ananda, who gives pleasure. Or go means cows. Go means Vedas. Go means senses. Go means gopis. Everything. So means who gives pleasure to all the living entities in Vrindavan. Cows, Brahman, Veda, gopis. For this regard, his name is called Govinda. Nesse pranama mantra, a Krishna, ele é chamado de Govinda. Vinda significa Ananda, aquele que dá prazer. E Go, ele significa várias coisas. A vaca, os Vedas, os Brahmanas, as Gopas, as Gopis. Então, Govinda, os sentidos, Go também significa sentidos. Então, Govinda é aquele que dá prazer aos residentes, todos os residentes de Vrindavana. So now coming in this way, I am told that the story because cow
cows, they are our friend, mitra. Por que eu estou falando isso? Porque a vaca, ela é nossa amiga. For all the villagers, they protect the cows. Por isso todos os aldeões protegem as vacas. But no one protect the tiger. Mas nenhum protegeu o tigre. Understand? Because tiger is enemies. So who will protect the enemy? Let him to die. Porque o tigre é o inimigo. Então deixe-o morrer. That means Madhyamadhikaris, intermediate devotees, always should be discriminating power. Então esses devotos intermediários, madhyamadhikaris, eles têm esse poder de discriminação. And Uttamadhikari, no discrimination power. He looks everywhere, he studies, and all the living entities serves Istadev according to his own mode. Então, e o Tamadhikari não, ele não tem essa discriminação, ele vê todas as entidades vivas com o mesmo humor. Yeah? So what is the definition of Uttamadhikari? Então, qual a definição do Tamadhikari? Sarva bhutesu japasit bhagavad bhavaatman. Bhagavati bhavaatman sa bhagavat uttam. One who looks everywhere is Istadev. And all the living entities serves his Istadeva according to his own mood. Então, nesse verso que define o Tamadhikari, isso explica como o Tamadhikari ele vê a Istadeva dele, a deidade adorável dele, em todos os lugares. E da mesma forma, todas as entidades vivas estão servindo a deidade adorável dele. Siyamai jagat jagat jani karajuga pradana pranam. Tulsidas also saying, I pay my obeisances everywhere. Sitaram, 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 Sitaram. Nesse verso, Tulsidas, ele coloca como eu olho em todos os lugares e todo lugar está Sitaram, Sitaram, Sitaram. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, what is it? Thavare jangam dekhe na dekhe tar murti jaha jaha netra pare ista deve spurti bandeki bhram hoy ei vrindavan jaha nadi dekhaye manaye kalindi mahapreme mahapreme bhasi jai kandi. Chaitanya Mahaprabhu, when he traveled South India and completely absorbed the highest mode. Chaitanya Mahaprabhu falou esses versos e ele, quando viajava para o sul da Índia, estava absorto no mais elevado humor. And he looks on small mountain, he thinks Giriraj Govardhan. Ele via uma pequena montanha e Giriraj Govardhan. Sthavar jangam dekhe dharnakitar murti. He does not look extra, what is called, external things. Ele não via coisas externas nenhuma. Because his heart completely absorbed with Krishna. Porque o seu coração estava completamente absorto em Krishna. As like Srimati Radhika. Krishna mai Krishna Radha antare bahire jaha jaha netra pade taha Krishna spure. Srimati Radhika. Wherever he looks, everywhere is Krishna, 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 Krishna. Da mesma forma como Srimati Radhika, que disse esse verso, e onde ela quer que ele olhava era Krishna, 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 Krishna. Krishna mai Radha. Srimati Radhika completely absorbed with Krishna. Krishna mai Radha, antare bahire, internal, external, inside and outside. Everywhere she looks Krishna. Então, internamente e externamente, onde quer que ela olhava, havia Krishna. And everywhere gets stimulation coming and spurti, everywhere Krishna, Krishna. Então, em todo lugar era só spurti, eram estimulações que a lembrava de Krishna. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he traveled in South India, and he looked small. Todos os passatempos de Giriraj Govardhan se manifestavam no seu coração. Krishna performed sweet lila on the cave of Giriraj Govardhan.
como Krishna executou, realizou doces lilas, passatempos nas cavernas de Giriraj Govardhana. Antayodriya bola Haridasa Varju Jad Rama Krishna Charana Sparsa Pramoda Manang Tanati Sahagopagane Paniya Sujavasa Kandara Kandanolai. Srimati Benugit. Srimati Radhika, she recited the verse. Srimati Radhika recita esse verso que está no Venu Gita. So in the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he saw the small mountain, he was thinking, this is Giriraj Govardhana. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele via aquela pequena montanha e pensava, essa é Giriraj Govardhana. When he saw the small river, water flowing. Ele viu pequeno rio com água fluindo. But Mahaprabhu thinking, this is Jamuna. Mahaprabhu pensava, esse é Yamuna. Vrindavan, how Krishna performed this sweet water sporting or boat sporting lila in the water of the Jamuna. Nunca Vilas, Vrindavana, como Krishna brincava ali na água, nas águas do Yamuna. Bhadurantakasya pattane ovipatti harini prekshayati papine opi papa sindhu tarini nira madhuri opi asisa chitta bandini nimpunatu sarvadara brinda bandhu mandi hari dari dari opi mandi taru kandara brinda rika brinda yoga brinda yari brinda sikaravi mishta jintu durvi papu Manpunatu Sarvadara Javanastakam. So when Mahaprabhu absorbs in the highest mode, maybe this is Javana. Então, quando Mahaprabhu, absorto nesse humor mais elevado, ele via Yamuna. Why? Because this is the symptom of Uttam Bhagavas. Thavar jangam dekhe na dekhe dharmurti jaha jaha netra pade ishtadeva spurti. Everywhere there. Stimulation of Ishtadeva. Estou falando isso porque esse é um sintoma de um Uttama Bhagavata, um devoto elevado, que para onde quer que ele olha, tudo é estímulo para ele. Ishtadeva means, what do you understand? Ishtadeva. Worshipful in English. Fala português. Tudo é estímulo para ele ver a deidade adorável dele. Então, Ishtadeva é a deidade adorável que ele vê. He looks, all the living entities serve his Ishtadeva according to his own mode. And Krishna, Lord, also resides in the heart of all the living entities. Ele olha a todos e vê que todas as entidades vivas estão servindo a sua deidade adorável com o mesmo humor. I like Narada Rishi, Uttam Mahabhagavad. He looks, everybody serves to Krishna. Como Narada Rishi, que ele olha todas as entidades vivas e ele vê, todos estão servindo a Krishna. Narada Rishi does not think. Kamsa is an enemy of Krishna. Narada Rishi não pensa, Kamsa é inimigo de Krishna. And Kamsa, he serves to Krishna in opposite way. Ele pensa, everybody serves him. Ele pensa que Kamsa, ele está servindo a Krishna de forma oposta. For this regard, Krishna, Narada, and many times he comes in Mathura and meet with Kamsa. De forma que Narada, ele vai a Mathura e se encontra com Kamsa. And everybody also calls him Guruji, Guruji, Guruji. He's universal Guru, Jagat Guru. E todos, quem for, chama ele de Guruji, Guruji, que ele é o Guru universal. Though Kamsa is enemy, Satru, of Krishna, but he gives respect to Narada Rishi. Mesmo os inimigos de Krishna, eles dão respeito a Narada Rishi. And Narada Rishi is very tricky. He knows how this Krishna love, the Kamsa he narrates in opposite way. E Narada Rishi, ele é muito esperto de como tudo isso, esses passatempos alimentam as lilas de Krishna.
That is Uttam Bhagavad, this is it. He does not look so and external things. And he thinks everybody serve to Krishna and according to his own mode. And so many stimulant, Uddipan manifest in his heart. O Dhamma Bhagavata, ele não vê coisas externas e ele vê que todos estão servindo a Krishna e tudo é Udipana, tudo é estímulo para ele, para o seu coração. Uttam Bhagavad, he looks very nice, beautiful and young lady. Then they go, this is Gopi and absorbed in the mode of Vrindavan. O Dhamma Bhagavata, ele olha uma moça muito linda e ele vê uma Gopi. Então assim, e aí ele se absorve no passatempo de Vrindavana. Gopi did serve to Krishna. Different ways. As Gopis, elas servem a Krishna de diversas formas. Gopi, the dress is very nice, beautiful cloth because Krishna seva. As roupas das Gopis são belíssimas e isso é exclusivo para o serviço a Krishna. Understand? Their eyes as like shape of fish. For this regard, they are called Minakshi. Mino Okchi, Min means fish. Okchi means eyes. One's eyes as like the shape of fish. For their Gopi's name also, Minakshi. Dos nomes das Gopis é Minakshi, que significa que tem olhos de peixe, porque o formato dos seus olhos são como de peixe. Who is Minakshi originally? Srimati Radhika. Srimati Radhika's eyes as like the shape of fish. E quem é Minakshi original? Srimati Radhika. Seus olhos são como peixe, de peixe. So that means he's Uttam Bhagavad, if he looks and very beautiful young girls, then automatically absorbed in that transcendental world and Krishna's Leela. Então, quando o Dhamma Bhagavata vê algumas moças muito lindas, ele automaticamente se absorve em lilas no mundo transcendental. Then once one devotee asked me, if Uttam Bhagavad would see the very ugly lady, so what stimulation coming in his heart? Então, um devoto uma vez me perguntou, tá, e se um Dhamma Bhagavata vê assim uma mulher muito feia, qual estímulo vem no seu coração? Stimulation coming or not? Because Uttam Bhagavad means always stimulation, whatever you look, because he does not look the external. And all his mood absorbed in Krishna, Krishna Leela, stimulation. O estímulo vem ou não? Vem, porque o Dhamma Bhagavata, e tudo, não há o externo, a visão externa, tudo é relacionado, é um estímulo para Krishna Leela. Então qual estímulo vem? What Leela is stimulation in heart? Então qual estímulo vem? A de Putana. She is saying Kubja. Kubja in Mathura Dwarka, Vrindavan. Putana, Putana, she was very ugly. Então o Prabhu falou Kubja, mas Kubja seria em Dwarka e Mathura Lila. E Putana em Vrindavana Lila. Então a Putana é muito feia. Putana's hair is as like the flame of the fire. Os cabelos dela é como o fogo, assim, as chamas do fogo. And very ugly. And bad smell coming from his body. Um fedor assim no corpo. Putana bala dhatiri rudirasana. Srimad Bhagavatam says this. Parikshit Maharaj. Sukadeva Goswami told Parikshit Maharaj. How Putana she was very ugly and bad smell coming from her body. Quem disse para Parikshit Maharaj? Sukadeva Goswami told to Parikshit Maharaj how Putana was very ugly and what is it called? Smelling bad. Sukadeva Goswami falou que Parikshit Maharaj explicou como Putana, ela é muito feia e fede muito. Because Putana, she was sucking the blood of the small baby. Balaghati, Rudirasana. Putana, she killed the small babies and sucking their blood. Que a Putana, ela matava os bebês e chupava o sangue deles. In this material world, if you eat the onion, garlic, bad smell coming or not? Nesse mundo material, você come cebola, alho, não dá um cheirão ruim? That good smell or bad smell? You tell to me. Digam vocês, é um cheiro bom ou um cheiro ruim? I'm not criticizing this. Eu não estou criticando, mas é verdade isso, não? I think now you are devotee not eating onion, garlic, but before maybe you ate
everything. Hoje você é devoto, então você talvez não come alho e But cebola, not mas anything, antes. but maybe not. This is not a something. Huh? Those who born in the devotees family, maybe they did not eat onion, garlic, good. Aqueles que nasceram em famílias de devotos provavelmente não comeram alho e cebola. Understand? Yeah. So those who are eating onion, garlic, bad smell coming from their mouth. When they speak, Quando eles falam, assim, aqueles que comem alho e cebola, né? Essa reação, assim. And those who are drinking alcohol, also bad smell coming. Os que bebem álcool também vem cheirão ruim. Last night when I arrived, Yes. A última noite, Já chegou do programa. when we arrived from the program, Quando ele about chegou- midnight, quando ele chegou do programa, meia-noite, Murali house. na casa do Murali, That time Prabhu, door was closed, no key with us. We waiting. a porta estava fechada, nós não tínhamos Then a one chave. drunkard came. Então veio um bêbado. I saw his eyes. I was like, red. Eu vi os olhos dele, estavam vermelhos, assim, And completely drunk. And Ele tava- what's he speaking, I don't know. completamente bêbado, ele não entendia nada do que ele o bêbado falava. Then I got afraid, maybe. Because drunkard, he lost his conscience. He can do anything. He jumped, he can throw a stone, he can do anything. Because he lost his breath. Então ficamos meio temerosos, meio com medo, porque o bêbado ele perde totalmente a mente dele, a cabeça, ele pode pular em cima, jogar uma pedra, qualquer coisa. So he was speaking with him. O Prabhu estava falando com o bêbado, Indian sadhu. estava explicando como é um sadhu indiano e tal. Then I will go. He going. Maybe I think again we return back. So I jumped to the wall and entered. Eu me coloquei no meio entre o guru e o cara. E aí, nesse tempo que o bêbado foi um pouco embora, Gurudeva, né? Eu pulei um muro e aí melhor que não voltar. I'm scared from the drunkard. Dá um medo do bêbado, né? Understand this? Nityananda Prabhu tried to also deliver, but that drunkard also hit on the forehead of Nityananda Prabhu, not Madhavananda. Nityananda. What is his name? Jagadananda. They were. Nityananda Prabhu estava tentando pregar, levando misericórdia para Jagadananda. Ele era um bêbado também. Quando ele tentou fazer isso, esse bêbado pegou uma garrafa e quebrou na cabeça de Nityananda That's Prabhu. why I remember this lila. No need. Then we jumped the wall and come inside. Então o Gurudeva lembrou desse lila e pensou, não precisa. Aí ele pulou o muro. O Dipan, this was. Gauri lila Nityananda. Falou que foi um estímulo para surgir os passatempos. Krishna arranged, Krishna arranjou. That's nice, very nicely people. But only Jogai, maybe Madai did not come. Só o Jagai veio, Madai. Only one down came. Ele está dizendo que só o Jagai veio. Um dos irmãos Jagai Madai, os bêbados, né? Só o Jagai veio. So I'm saying the actual. स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति जहाँ जहाँ नेत्र बड़े इष्ट देवेश पूर्ण वन देखी भावमय वृंदावन if he looks the forest they think he also Vrindavan all Vrindavan stimulation manifestation. Então é essa a classificação do Tam Bhagavata. Ele vê uma floresta e pensa, Vrindavana. So I am saying those who are the devotees of intermediate devotees, Madhyam Adhikari, he has discrimination power and knowledge of the script Shastra. Our Kanishta Adhikari, stupid nonsense. No Shastra. Então, discrimination power. Então, o Madhyama Adhikari, não, ele tem o poder de discriminar o que é bom, o que é ruim. E o Kanishka Adhikari não, ele é um estúpido sem noção, que ele não tem nenhum conhecimento das escrituras. Kanishta Adhikari means little bit his faith with his
worshipful Thakurji. O Kanishta Adhikari, o que é? Ele tem um pouco de fé nas suas deidades adoráveis. But any problem will come, then he take it Thakurji and throw in the water also. Then his faith also will finish. Because his faith, Kanishta Adhikari's faith, very soft. Mas vem um problema assim para ele, pega as deidades, joga na água, joga no rio, não, porque a fé dele é muito suave, muito rasa. Archameva Harim Japu Sadesu Natad Bhaktesu Chanasu Sabhakta Prakita Smita. This is called Kanishta. Então esse verso explica o que é o Kanishta Adhikari. So we always try to become Madhyamadhikari. Então tentem se tornar Madhyama Adhikari. Yes, so this Madhyamadhikari, this qualification, Ishwari, Tadasusu, Varisusu, Didasucha, Prema, Maitri, Kripa, Upeksha, Jakrati, so Madhya. Then Krame Krame Tiya Bhakta, Hoive Uttam, then slowly will become, where are you going? Doing arrangements for my children. Not take prasad. Okay. So in this way, always observe to Shastra, listen Hari Katha, then you develop your bhajan and sadhana. Então, de acordo com esse verso que descreve o Madhyama Adhikari, tentem seguir e se tornar um Madhyama Adhikari, assim seguir. E então, para isso, se absorvam em Harikatha e no Shastra. E aprendam os versos das Escrituras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
राधा बिहारी जीव की गोविंद बिना मदन मोहन जीव की नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत श्रवण श्री महाराज नानक श्री महाराज की भक्ति प्रज्ञान देश गोसाई महाराज की भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की जय रूपानुग गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय पति पावन नित्यानंद प्रभु की जय सचिनंदन गौर हरि की जय अनंत कोटि वैष्णव संवेद गौर भक्त जय राधा श्याम सुंदर राधा मदन राधा राधा गोपीनाथ जय जय रास रास ईश्वरी श्रीमती राधा रानी के वृंदा देवी की हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंद ओम वृंदावन तुलसी प्रिया वैष्णवी सहस्र कृष्ण भक्ति प्रदे देवी कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय सर्वस्व जय श्री गुरुदेव की जय जय श्री भक्ति वेदांत स्वामी वन महाराज की प्रसाद की हरिनाम संकीर्तन की बहुत प्रेमानंद पावन वन महाराज की भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की महाप्रसाद की महाप्रसाद Esse